sentimentos fraternos, então ela já foi pedido para ser lida de propósito, né? Porque a gente vê que o tema da lição fala de fraternidade e fala sobre a organização do homem, né? A colaboração para que as coisas funcionem bem, para que o sentimento do bem, da fraternidade impere entre as pessoas. O que nós precisamos, o que se precisa de fazer, né? Porque o papel de Bezerra de Menezes na humanidade, na sua encarnação, foi exatamente esse. A missão dele foi juntar os elementos dispersos da época no que se refere ao espiritismo, a doutrina nascente. Porque, como diz a própria lição, nós estamos muitas vezes mais preocupados em encontrar fórmulas e receitas prontas para que a gente seja feliz. E, no entanto, Bezerra de Menezes mostrou para nós que a felicidade, a convivência, a boa convivência humana depende do nosso esforço, do nosso empenho em garantir isso. E antes mesmo dele encarnar, a gente tem notícia no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos nos traz, né, essa notícia interessante de que ocorreu uma reunião no plano espiritual em que se reuniram diversos espíritos de escola para tratar dos assuntos da Terra, principalmente da chegada do espiritismo no Brasil. E nessa reunião estava Bezerra de Menezes, que se prontificou a colaborar nesse processo. E Ismael, que liderava essa reunião, pois que a gente sabe que Ismael é o responsável espiritual pelo Brasil, Ismael disse para ele qual seria o trabalho dele. Né? Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar a nossa energia no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. E aí segue dizendo que ele arregimentaria os elementos dispersos, como eu já disse, e com a dedicação que realmente ele demonstrou no propósito, né, da reforma e da regeneração. E também alertou de que era uma missão muito delicada, mas que, com a observação dos códigos de Jesus, né, e com a assistência espiritual que não faltou, né, ele conseguiria, com humildade e perseverança, consolidar, né, a obra de Jesus aqui no Brasil. E diz que a luta ia ser grande, e foi, a gente vai selar algumas coisas, né? E foi isso. E no dia 29 de agosto, hoje, né? A data é hoje, de 1831, nasce em Riacho do Sangue, no Ceará. Hoje tem um outro nome a cidade, agora não me lembro.
nasceu o nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasce num ambiente, naquela cidade, né, era uma cidade de fazendas, e o pai dele era ligado, né, ao exército reformado, e era uma pessoa muito respeitada. Ele já nasce num ambiente propício, porque o pai dele era uma pessoa extremamente generosa. Ele acolhia os viajantes que passavam por aquela região e buscava, né, guarnições, dormida. Então, ele prestava essa assistência. E em outras situações em que as pessoas precisavam de ajuda, buscava o seu Antônio Bezerra de Menezes, e já desde cedo o garoto assistia tudo aquilo, já admirava muito o pai. O tempo foi passando, o menino foi crescendo, e quando ele já estava para chegar aos seus 20 anos, a situação do pai dele já não era a mesma de quando ele nasceu, financeiramente falando, porque o seu Antônio, até por ser uma pessoa muito generosa, ele se descuidou um pouco das finanças, e quando ele percebeu, de tanto ele emprestar dinheiro, dele ajudar aqui e ali, os recursos dele já não eram suficientes para pagar as dívidas com seus credores. Daí ele reuniu todos os seus credores e a família junto, por ser uma pessoa muito digna, e disse que estava disposto a dar os seus bens em pagamento da dívida. Mas os credores reconheciam nele uma pessoa boa e generosa e não aceitaram. Então ele prometeu que ia trabalhar, né, para atender as necessidades da família, tal, e conduziria o filho, mandaria o filho dele para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Pois essa era a vontade do Bezerra de Menezes, que inicialmente seu pai pensava em que ele estudasse para advocacia. O desejo era que ele fosse advogado como o irmão dele mais velho. Mas ele mostrou para o pai, né, conversando, né, que não, que ele preferia. Ah, ok. Deixa eu tentar melhorar aqui meu enquadramento. Tem que ficar mais longe um pouco. Então, tá bom assim, Luan? Então ele disse para o pai, né, que queria ser médico para poder ajudar as pessoas. E o pai achou aquilo maravilhoso, né? Concordou. E mandou ele para o Rio de Janeiro, mas aí já não tinha os recursos de antes. E aí a família, sabendo disso, né, que ele queria estudar medicina, e só tinha no Rio de Janeiro, né, o curso na época, isso já em 1851. A família se reuniu, os amigos, e juntaram 400 mil réis para ajudar a custear, né, os primeiros momentos, os primeiros tempos dele na corte. E assim ele foi, pegou o navio, o vapor, né, e foi para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele tinha aquele dinheiro, né, para as necessidades dele, para pagar a pensão, para comprar alguma coisa, uma roupa, comida, apesar de que não era paga a universidade, mas ele tinha as necessidades dele, né, pessoais. E ali ele foi, né, um espírito de luta, vencendo as dificuldades e estudando. Estudava muito. E os amigos dele, de um modo geral, eram pessoas ricas, né, porque os pais mandavam para lá, né, normalmente eram filhos de pessoas ricas. Muitas vezes até não dava a ele o devido tratamento, o respeito, né, porque via nele, percebia uma pessoa mais humilde, etc. E até teve um dia que ele apresentou um trabalho para o professor, mas o trabalho dele era tão bom que o professor leu perante a turma e duvidou. Falou, mas isso foi você mesmo que fez? Ele disse, claro, professor. E aí o professor, então vamos ver, chamou ele lá na frente e fez uma arguição de quase uma hora sobre aquele trabalho. Aí foi visto, aí
percebeu-se que o trabalho realmente era dele, né, era obra dele, pela segurança e tal, de modo que ele ganhou, a partir daquele momento, o respeito dos colegas e dos professores, né, e a admiração até. Ele prosseguiu, né, se formou em medicina em 1857. Não, 1856 ele se doutorou. E logo que ele se tornou médico, ele inclusive defendeu nos trabalhos de conclusão do curso dele, ele falou sobre o cancro, né, cancro, que é um tumor, né, que cresce desordenadamente, algo vinculado ao câncer, né? Enfim, ele fez um trabalho nesse sentido. E se doutorou com méritos elevados, né? Um dos melhores da turma. E no ano seguinte, ele toma posse na Academia Imperial de Medicina. Observe como que ele se destacou tanto, ele já passou a fazer parte dessa academia, onde ele sempre, do que ele participava sempre com muita maestria, com muita precisão, com muita dedicação. Ele logo se tornou uma espécie de anotador, registrador, né, dos anais dessa academia. Em 1858, ele se casa. Né? Ele se casa com Maria Cândida de Lacerda. E nesse mesmo ano, de 1858, ele se torna cirurgião tenente do Exército. Um professor, né, amigo dele, que era uma pessoa influente nesse órgão, no Exército, convida-o. E ele preenche, né, os requisitos lá e ele se torna um cirurgião tenente. Essa época, ele está até ganhando bem, ele compra uma casa, né, quando ele casa com a Maria Cândida. Então, foi nessa época que o doutor Bezerra teve, assim, financeiramente falando, os melhores momentos de sua vida, nesse sentido, né? Mas ele também, nessa época, ele teve ele estava tendo no Rio de Janeiro, algumas inquietações quanto à religião, porque ele sentia que o catolicismo não atendia seus anseios mais profundos, né, de entender a vida. Então, ele tinha algumas inquietações. Mas como espírito de escola, é claro que ele não deixava que isso o perturbasse, tornasse uma pessoa menos digna, menos valorosa, tal qual ele era. Bom, ele então entra no exército, né, como cirurgião. E em 1864, o que acontece? Quando ele se forma em medicina, antes de eu falar o que aconteceu em 1864, deixa eu explicar uns fatos aqui. Logo que ele se forma, ele trabalha em 2 lugares, além do exército. Alguns biógrafos falam que ele tinha 2 clínicas, não é isso. Ele trabalhava com um amigo em uma clínica na cidade, num lugar assim mais de pessoas ricas, e ao mesmo tempo ele atendia num lugar pobre, as pessoas que não tinham condição de pagar as consultas. Só que onde ele atendia não era exatamente uma clínica, era na pensão em que ele morava. Isso um pouquinho antes logo que ele se formou. Aí o que acontece? Nesse lugar pobre, tinha muitos clientes, muita gente procurava ele lá na pensão, né? E ele atendia a todos. E lá na clínica, no lugar dos ricos, não ia ninguém. Só que com o tempo, ele atendendo as pessoas, essas pessoas iam divulgando, né, o trabalho dele, a forma como ele atendia as pessoas, e a clínica, no lugar das pessoas, começou também a ter clientes
de modo que ele passou também a receber, né, dinheiro nesse outro lugar. Não essa, claro, que não era essa a intenção dele, mas isso aí aconteceu naturalmente. Então, quando ele entra para o exército, ele, como eu disse, ele tem um momento bom na vida dele, né? E financeiramente falando. Só que em 1864, que eu ia falando, ele entra para a política. Mas como é que ele entrou para a política? É, foram os. Lá no bairro onde ele morava, porque ele comprou uma casa em São Cristóvão, né? Logo que ele entrou para o exército e tal. E a vizinhança sempre recorria a ele para ele cuidar de alguma coisa ali do bairro, junto, né, às autoridades. E ele, muito gentil, atendia sempre, toda vez que ele ia atrás de alguma coisa, ele conseguia, ele era bem-sucedido. Então, acabou que os amigos dele lá do bairro, né, incentivaram ele a se candidatar a vereador. Se candidatou e ganhou. Em 1864, desculpe, em 1860, estou falando, em 64 ele foi reeleito. Em 60, ele se torna vereador. E por essa situação, porque os próprios vizinhos e os amigos o incentivaram a isso. E a esposa dele também o apoiava. E aí ele de 1860 a 1864 foi o mandato dele e ele foi reeleito em 1864. Depois, nesse período, 1864, 1863, ele perde a primeira esposa. Ela teve um mal súbito, em 20 horas ela tinha desencarnado. E essa perda da primeira esposa o machucou muito. Ele foi um dos momentos assim, que o Bezerra de Menezes sentiu tristeza, segundo os biógrafos, que ele realmente ficou abalado, sem, claro, se perturbar, sem perder o equilíbrio. E ela o deixou com dois filhos, né? Dois filhos. Um de 5 anos, um de 3 anos e um de 1 ano. E aí, naquela época, né, ele como médico e com as tarefas dele, duas crianças, enfim. A irmã da esposa dele, que faleceu, ela se propôs a ir na casa dele, ficava lá o dia todo com as crianças, enquanto ele ia para os seus afazeres políticos. E, e aí aquela situação foi perdurando e ele acabou pedindo em casamento, né, já que ela assim, o apoiava, estava sempre ali com ele. E ele então casou em segunda núpcias com a irmã da esposa, né, falecida. Era meia-irmã, na verdade. E esse casamento foi em 1865. Então, casa em segunda núpcia. Em 1867, ele é eleito como deputado geral. O deputado geral hoje corresponde ao deputado federal. E aí, em 1873, veja bem, ele foi eleito como deputado em 1867. Em 1873, ele volta para a Câmara Municipal e fica mais uma legislatura. Sendo que em 1887 ele se torna presidente da Câmara dos Vereadores. Agora aqui vem uma situação interessante. Ele, como presidente da Câmara dos Vereadores, na verdade, corresponde ao cargo hoje de prefeito. Ele foi prefeito do Rio, né? Pode dizer nesse sentido. Porque naquela época o presidente da Câmara era quem cuidava da cidade, então era o prefeito. E depois, em 1882, ele foi reeleito deputado federal. Em 1885, ele abandona a política, né? Aí ele para de lidar com a política em 1885. Vamos lá. Em 1886, um ano depois, né, no ano seguinte, que ele largou a política, ele faz a sua adesão ao espiritismo publicamente.
ele reúne cerca de 1.500 a 2.000 pessoas num local muito conhecido ali no Rio, que ele chamava de Salão da Guarda Velha. Ele vai fazer um discurso. As pessoas ainda não sabem do que ele vai falar. E ele, então, fala publicamente. Ele já era uma pessoa conhecida na política. Imagina, ele era uma pessoa conhecida e ele, então, adere ao espiritismo publicamente. E aí, essa adesão dele se dá em 1886, né? E só para ir fechando, que ele vai desencarnar em 1900. Em 1880, de 1887 a 1894, ele escreve na coluna do maior jornal de circulação na época, O País. O nome do jornal é O País, que é dirigido por Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva é conhecido na história do Brasil por ser um grande abolicionista. Ele escreve nesse jornal de 87 a 94. Em 1889, 90, ele tem uma breve passagem pela Federação Espírita como presidente. Ele substitui o presidente, né, porque ele era vice. Mas em 1895, faltando 5 anos para ele desencarnar, ele assume a presidência da Federação Espírita. E aí ele fica até ele desencarnar. Antes dessa adesão pública dele ao Espiritismo, vale lembrar 2 fatos importantes que levaram ele, que o levaram a esse ato, né, público, diante de mais ou menos 2.000 pessoas. O primeiro contato dele com o Espiritismo foi, alguns anos atrás, ele recebeu um livro do doutor Joaquim Carlos Travasso, o Livro dos Espíritos. Esse Joaquim Carlos Travasso, ele era escritor e ele traduziu o Livro dos Espíritos. E ele era médico também, amigo dele. Ele traduziu o livro e deu de presente para ele, com dedicatório e tudo. E ele pegou ele, apesar, como eu disse, ele teve algumas dúvidas do catolicismo religioso. Ele tinha algumas dúvidas quanto à religião, mas ele era católico. Ele praticava o catolicismo, que é a religião de formação dele. Ele, então, pega essa obra, o Livro dos Espíritos traduzido, e lê no bonde, porque ele trabalhava no centro da cidade e ele morava na Tijuca, era 1 hora de bonde. Ele, então, lê essa obra dentro do bonde e, inclusive, quando ele vai ler, ele ainda pensa assim: eu não hei de ir para o inferno por ler isso. Né? Ele pensa isso com ele. Ele narra isso depois nas biografias dele. Enfim, ele lê a obra e ele acha assim, que ele registra isso também, que nada do que estava ali era novo para o espírito dele, para a alma dele. Mas era novo para ele, nunca tinha visto aquilo. Mas à medida que ele lia, ele achava que aquilo, ele sabia que era assim que funcionavam as coisas, que era aquilo que o livro estava colocando. Então não foi assim uma surpresa para ele nesse sentido. Enfim, depois aconteceu um fato que também marcou muito essa adesão dele ao Espiritismo. Ele estava com um problema. 5 anos ele sentia uma dor de estômago muito, muito, que o incomodava muito. Às vezes tinha náuseas, dor de cabeça. Essa dor no estômago, nenhum médico tinha conseguido resolver nos 5 anos que ele estava vivendo aquilo. E aí ele, por indicação de um amigo, ele procura um médium muito conhecido na época que receitava remédios. Eles falavam garrafada, né? E ele vai até esse médium, só que ele não quer se revelar porque ele era um homem público, político. E aí ele diz que um amigo
passando por ele. Só que quando ele começa a falar, o médium diz tudo que o suposto amigo dele teria, que é ele mesmo. Escreve detalhadamente o problema dele, ele fica... E dá o remédio a ele, né? Dá a mistura a ele. Ele vai... Depois de 3 meses, ele praticamente já não está sentindo mais nada. Mas quando ele pensa que já sarou, ele comenta com um amigo vizinho dele que tal, que não está sentindo mais nada. Quando ele acaba de comentar com o amigo dele, depois de 3 meses, chega alguém, né, um portador, trazendo um recado do médium e nova fórmula, né, do remédio. E aí, tudo que ele havia conversado com o amigo, aquele bilhete retratou, curiosamente. E aquilo ali foi fatal para ele, porque o bilhete, ele tinha comentado com um amigo dele que sobre o problema dele, dizendo que agora estava bom, não sei o quê, que só estava sentindo uma dorzinha nos quadris, a perna estava um pouco inchada, mas que ele estava bem. Não estava mais sentindo aqueles incômodos grosseiros que ele sentia antes. E o bilhete falava exatamente o contrário. Amigo, na medicina, a gente às vezes pensa que uma doença já foi debelada e ela volta e tal. Você ainda não está curado, você deve... Ele ficou assustado, né? Enfim, aí depois foram acontecendo outras coisas até que ele acabou fazendo essa adesão aberta lá no salão, né, da Guarda Velha. Então, o Bezerra de Menezes, assim, a gente está passando assim, uma ideia rápida, né, da biografia dele, né? Mas a gente começa, quando a gente está lendo sobre ele, sobre a vida dele, a gente fica impressionado, porque vamos analisar em que época Bezerra de Menezes viveu. 1831 a 1900, final do século passado. Era uma época difícil em todos os sentidos. Não havia o progresso que nós temos hoje. E então, o que ele fez, o que esse homem conseguiu fazer nesse período que ele viveu de 1861 a 1900, é algo assim impressionante. Porque aqui eu falei os passos dele na política rapidamente, mas a produção dele é algo que impressiona. Enquanto ele atuou como político, e já num período conhecendo o espiritismo, ele conseguiu conciliar tudo. Ele conseguia conciliar a, as atividades dele de médico, de político, de espírita, a partir do momento que ele se tornou espírita, que ele passou a conhecer o espiritismo desde a leitura do livro, ele já começou a a entender melhor, né, a ler mais, a conversar, a viver, né, o espiritismo. Ele conseguia conciliar a vida dele de escritor. Bezerra de Menezes foi um escritor. Ele tinha uma envergadura intelectual impressionante. Então, a gente pode até começar a pensar, só o fato dele ter se graduado em médico já mostra as possibilidades intelectuais dele. E para ser médico naquela época, né, ele não era uma coisa simples. E, e o estudo dele, a formação dele, era uma formação sólida, segura. E ele convivia com pessoas, né, os intelectuais da época. Ele vivia no meio político. Então, eu quando analiso o Dr. Bezerra de Menezes, eu fico imaginando o seguinte. O Luan, eu não estou controlando o tempo. Você me desculpa de eu estar interrompendo para perguntar isso. Eu tenho até que horas para falar? Você tem mais 20 minutos para falar, ô Edgar. Pode ficar à vontade. Tá. Ok, mais 20 minutos. Então são 19h34. Tá. É o seguinte. O que eu analiso em termos do Dr. Bezerra de Menezes
essa capacidade dele de conciliar tudo isso. Então, vamos pensar num homem político que ele foi. Ora, o melhor político dos nossos tempos, dos nossos dias, o melhor, o mais honesto, o mais dedicado, o mais responsável, não, não chega a 10% do que Bezerra de Menezes foi em termos de política. Ele dizia que a política era a religião da pátria. Religião da pátria. Ele não só falava isso da boca para fora, ele vivia isso. Ele tem vários projetos dentro da política voltada para o social. Ele, por exemplo, ele era um abolicionista assim, profundo, convicto. Então, ele tinha lá na Câmara dos vereadores, lá dos deputados, de vez em quando ele tinha debates com aqueles que eram escravagistas ou que defendiam a abolição de uma forma equivocada. Tinha uns que achavam o seguinte, que podia haver abolição, mas que os escravos deveriam ir lutar na Guerra do Paraguai. Então ele defendia aquilo com toda a força, dizendo o absurdo disso. E ele tem alguns trabalhos dele na política, deixa eu dar uma olhada aqui. A escravidão no Brasil e medidas que convém tomar para exigi-la sem dano para a nação. Esse trabalho dele, ele está colocando que ele não era só a favor da abolição, de uma forma irresponsável, porque nós temos que analisar o contexto em que ele viveu. Existia a escravidão e a economia do país, né, estava muito em cima disso, porque você libertaria os escravos e depois? Como é que eles iam sobreviver? Então, ele se preocupava com esses detalhes, com essas questões. Tanto é que ele escreveu esse ensaio, esse trabalho. A escravidão no Brasil e medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. E, sobretudo, nesse projeto, ele prevê o amparo ao escravo. Ele se preocupava com as questões dos trabalhos domésticos. Então, ele tinha toda uma sugestões nesse sentido. Tem outro trabalho dele aqui, Breves Considerações sobre as Secas do Norte. Ele tinha um lado ecológico, ele já tinha uma percepção de meio ambiente. Ele se preocupava com essas questões. E por isso mesmo, ele era muito combatido, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que, na política, o que acontece? As pessoas, de um modo geral, estão olhando seus interesses pessoais. E longe do Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, essa questão aí do interesse pessoal. E isso já pode ser muito bem observado na adesão dele à política, na entrada dele na política, que eu ainda não falei. E lá em 1860, quando ele foi eleito vereador, teve um cidadão lá, um outro parlamentar, que questionou, né, a eleição dele, porque por ele pertencer às fileiras do Exército como cirurgião-tenente, ele não podia assumir como vereador. E ele estava certo, a legislação realmente já tinha uma previsão nesse sentido, que é uma coisa cultural no Brasil, que até hoje nós temos isso, né? O militar ativo ele não pode estar exercendo cargos políticos. E aí, ele teve que fazer a opção. Ele continuaria no Exército, como cirurgião, porque ali ele estaria garantido para o resto da vida, em termos financeiros. Ou ele ia aderir à política, né, ao cargo de vereador, que a gente sabe que poderia ser efêmero, e, né, poderia, mais na frente, ele estar perdendo, né, aquele rendimento. Bom,
Ele escolheu a política. Aí eu fico pensando, né? Por que Bezerra fez isso? Possivelmente, né, nós preferiríamos a acomodação, né, ou a segurança, talvez, vamos colocar assim. Mas quando a gente olha a vida dele, toda a vida dele, principalmente também a vida política dele, aí a gente entende, né, que ele fez aquilo porque ele queria realmente ajudar o país, a nação. Tem muitos discursos dele, né, que ele faz uma análise, né, das conjunturas e está sempre buscando, né, soluções, mas soluções reais, soluções para o bem comum. Se hoje a gente for lá nos anais da Câmara dos Deputados em Brasília, tem um livro lá que tem todos os discursos deles, toda a vida política dele, né, as manifestações dele. E ele era reconhecidamente um político ativo, que estava sempre preocupado com o interesse do povo. Então, a gente pode ter o seguinte raciocínio. O Espiritismo nasceu em 1857 com o Livro dos Espíritos. Né? Vamos botar assim, afundou ali. Em 1857, Bezerra estava lá, terminando lá, tinha acabado seu curso de medicina, etc. Depois, mais na frente, chega o Espiritismo no Brasil, alguns anos depois, o Dr. Bezerra se engaja no Espiritismo e aí ele já está saindo da política. Então, a política, para ele, eu entendo, foi uma forma dele estar mais perto do povo, da nação. É uma forma que ele encontrou de estar abraçando as causas do bem comum. Porque é estranho a gente imaginar, hoje, um espírita político. Não é uma coisa assim comum. Não que não possa acontecer, mas isso não é uma coisa comum e a gente não sabe exatamente qual seria a postura, né, de um político espírita, eu não sei nem como é que ele lidaria com isso, porque a política acaba nos conduzindo, né, a caminhos um tanto inseguros, confusos, enfim, não que não possa acontecer, mas ao menos eu não tenho notícia de nenhum espírita atuante e político ao mesmo tempo. Mas eu coloco o Bezerra de Menezes como sendo a política da vida dele, como se ele tivesse, como se fosse um espírita hoje ativo no movimento espírita, tentando ajudar, empenhado nas questões sociais que a doutrina espírita procura atender, trabalhar. Eu vejo o Bezerra de Menezes enquanto político dessa forma. Porque ele poderia ficar no exército lá, acomodadozinho, o cargo dele, né? Ele não ia ter. Foi um momento que ele teve mais recursos financeiros, foi nesse período, né? Mas foi um período curto. Porque ele terminou o curso em 1856, né? E ele entrou na política em 1860. Quer dizer, 56 a 60, ele teve uns 3 anos de exército. Ele entrou no exército em 57, 58. Quase 3 anos, 2 anos e pouco. Mas, enfim, toda a história do Dr. Bezerra de Menezes mostra que ele estava sempre preocupado com o outro, e não com ele, não com as questões dele. É um verdadeiro apóstolo de Jesus. E quando ele entra, então, para as lides espíritas, uma contribuição fundamental dele foi as publicações, além de outras, mas merece destaque, as publicações dele no jornal O País. Que jornal era esse? Esse jornal, ele era dirigido por Quintino Bocaiúva e, segundo registros, era um dos jornais que tinha maior tiragem na época, na América do Sul. Ele tinha uma coluna lá, todo domingo, ele publicava Espiritismo e Estudos Filosóficos.
E aí ele defendia a doutrina, ele falava, né, tentava mostrar, né, o que era a doutrina espírita, refletia sobre a doutrina espírita, porque a doutrina espírita estava chegando no Brasil e, claro, devido à ignorância da época e à força do catolicismo ainda presente no Estado, às vezes até confundindo, né, o Estado com a religião, combatia o espiritismo. O espiritismo era coisa do demônio, era coisas de mortos, conversar com gente que já morreu. Tinha até umas ideias mais loucas, né? O espiritismo comia criancinhas. Muito louco. O irmão dele, por exemplo, logo que ele se declarou espírita lá no salão da Guarda Velha, o irmão dele, assim, muito católico, e as irmãs, mas principalmente esse irmão dele, escreveu uma carta para ele. Escreveu uma carta para ele, assim, desqualificando-o, né? Porque ele tinha aderido a essa doutrina, né? E no final, dizendo que ele já não pertencia mais à família. E fala muita coisa terrível para o irmão. Aí ele responde, né? Bezerra de Menezes responde ao irmão dele, claro, com todo equilíbrio, né? Que se espera, né, de um espírito dessa grandeza, dizendo que não, que continuava acreditando em Deus, né, que continuava acreditando em Maria, mas não acreditava mais nas penas eternas, e justificando. Tudo que Bezerra de Menezes escrevia era assim, uma coisa assim, você vai ler, você vê que a pessoa realmente tem muita segurança e sabe, né, e conhece a língua, se expressa muito bem, dizendo que não acreditava mais nas penas eternas, porque senão Deus estaria punindo seus filhos. E vai colocando, né? Os princípios que a doutrina diverge do catolicismo, ele colocou de forma muito, muito eloquente. De modo que teve esse episódio na vida dele. Algumas pessoas, depois que ele fez essa declaração lá na Guarda Velha, no Salão da Guarda Velha, e só relembrando, isso foi em 1800 e... Deixa eu olhar aqui, que às vezes eu me perco nas datas. Foi em 1880... 1886. Muitos eruditos da época viravam a cara para ele. Às vezes ele passava em alguns locais, pessoas cuspiam do alto da edificação, ou às vezes ele ia passando na rua, num lado da calçada, a pessoa passava para o outro. Então, essa adesão pública dele, em 1886, é uma outra demonstração de grandeza e de coragem desse espírito. E mostrando para que ele tinha vindo. Mas aí, de 1886, quando ele se declara, então é quando ele se envolve, né, mais a miúde com as questões do movimento espírita. E como eu já tinha falado, em 1889, 1990, ele chegou a ser presidente da federação em substituição, porque ele era vice-presidente e o presidente teve que se afastar, ele era um marechal e ele tinha algumas questões para ele vir em outra cidade e tal. Mas em 1895 ele assume. E essa assunção dele na federação, ela tem uma curiosidade. Nessa época, ele participava do Grupo Ismael, Grupo Ismael. Era um outro grupo que se reunia, né? Esse grupo, eles eram mais voltados para o lado religioso do espiritismo. E tinha a Federação Espírita, que ainda não era exatamente federação, mas não, era federação sim, mas ela não estava assim, ela estava desgovernada. Em 1895,
O presidente da época, ele saiu, as coisas estavam sem governo lá na Federação Espírita. E eles foram chamar o Bezerra. Eles já tinham o Bezerra de Menezes como aquela figura que poderia reorganizar, reestruturar. Foram até a casa de Ismael e convidaram o Bezerra de Menezes para assumir a federação. Porque ele estava um pouco afastado nessa época, né, de 1990 a 1995, ele não estava muito ligado à federação, porque ele estava com esse grupo com milhões de outras atividades. E aí ele titubeia, ele hesita em voltar para a federação e assumir a federação. Porque ele mesmo comenta, né, a desorganização, que a federação tinha outros objetivos, assim, em termos de estudos, diferentes do que eles estavam ali trabalhando, porque ele estava com Bittencourt Sampaio, com personalidades, né, do espiritismo, do movimento que a gente sabe da grandeza, lá na casa de Ismael. Então, mas eles insistem muito, eles sabiam que ele era a pessoa, insistem. E aí ele, naquela dúvida, acontece uma coisa curiosa. Ele recebe, o Frederico Júnior era um médium da época de grandes possibilidades. Inclusive, o Frederico Júnior teve um momento que ele recebeu uma mensagem do próprio Kardec para o Bezerra. Mas nesse momento, quem incorpora em Frederico Júnior e dá uma mensagem é Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho era o mentor espiritual de Bezerra de Menezes. Daí dá para ver, né, a grandeza dessa alma. E aí o Santo Agostinho, né, através de Frederico Júnior, fala, olha, a gente fica feliz de saber, em primeiro lugar, que ele tinha antes comentado lá com os colegas, que ele adotava a medicina dos espíritos e tal. Fala, não, nós estamos com você, é isso mesmo. Agora, você assume a Federação Espírita Brasileira se você quiser. Mas foi para isso que você veio. Aí ele não teve dúvida, né? Aí ele foi para a federação, já levando, inclusive, a casa de Ismael, né? O grupo. E aí, a partir daí, outros grupos foram se aglomerando em volta da federação, e aí já foi o movimento, né? O espiritismo já foi começando a ganhar outra configuração. Então, tinha outros grupos que também estavam assim, meio que separados, e aos poucos, foram juntando a federação. Agora, uma das medidas que o Bezerra de Menezes tomou imediatamente foi o seguinte: estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque já em 1890, quando ele passou por lá, com mais participação, ele já tinha proposto o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, que aos poucos a federação acabou abandonando. Por isso que ele tinha algumas dúvidas em voltar e tal, porque tomou outros rumos. Mas aí ele voltou, e voltou assim, pedindo carta branca. E aí ele entrou realmente assumindo, né, o papel dele, que dando continuidade, né, de aglutinador. E aos poucos os grupos foram se reunindo e tal. E aqueles 5 anos do Dr. Bezerra de Menezes na federação foram, assim, decisivos para o movimento espírita, né? Porque de todo o trabalho que ele já vinha fazendo nas publicações do jornal O País, né, conforme eu disse antes, e todo o exemplo dele, a moral dele, tudo que ele fazia, que ele praticava, foram fundamentais para o movimento espírita. E aí, inclusive, tem um caso interessante, em 1899, 1899, um ano antes dele desencarnar, ele ali na federação, ele estava assim, muito forte, era uma época assim, de ouro do Dr. Bezerra de Menezes, ele fazia preleções que as pessoas choravam. Assim, toda a vida dele, ele tinha uma boa fala, uma boa fluência, né? Ele falava muito bem, mas nesses últimos anos, antes da desencarnação dele, que se deu exatamente em 1900, em abril de 1900,
1889, então ele estava assim, muito lúcido, né, no trabalho dele, muito ativo. Aí teve um dia que ele estava lá pregando, lá no salão, e a voz dele ecoava pelo salão, aquela preleção maravilhosa. E na rua tinha uma pessoa que estava cambaleando, pensando em se suicidar. E essa pessoa estava andando pela rua e provavelmente a mãe dele, espiritualmente, foi induzindo, de forma que ele chegou na porta da federação, tinha que subir uma escada para chegar até o salão. Ele chegou assim, meio atordoado, né? Com aquela ideia de suicídio, de autodestruição, mas quando ele chegou na porta, ele já sentiu alguma coisa, uma energia muito forte, fez com que ele subisse a escada e ele acabou sentado no salão, ouvindo a palestra do Bezerra. E aí, quando acabou a palestra, tinha sumido todas aquelas ideias, né? E já tinha completamente mudado, né, aquele pensamento, porque o Bezerra de Menezes estava falando exatamente sobre esse assunto, né, sobre o suicídio, as consequências e tal. A força moral do Dr. Bezerra de Menezes, ela é algo assim notável, né? Conta-se que certa vez uma pessoa chegou lá na federação, né, depois da pré-eleição, e disse que estava sem emprego, que os filhos estavam passando fome, aquela situação toda. E o Bezerra de Menezes, ele tinha a seguinte, isso era hábito dele, as pessoas necessitavam chegar perto dele, ele enfiava a mão no bolso e dava dinheiro, e dava recursos que ele tinha. Mas nesse dia, quando ele enfia a mão no bolso, ele não tem nada, porque ele já tinha dado. Aí ele quer muito ajudar aquele homem que está com os filhos famintos em casa, sem emprego. Aí ele, você acredita na Virgem Maria? Acredito. Então, eu vou te dar um abraço em nome dela e vai ficar tudo bem. E ele abraçou esse homem. O homem aceitou o abraço, abraçou, leva esse abraço, chega na sua casa, você abraça a sua esposa, abraça seus filhos e coloca uma garrafa de água para ser fluidificada. O homem seguiu o que ele falou. Depois ele foi para casa meio preocupado. Será que eu fiz o certo? Será que eu não podia fazer mais alguma coisa além disso? Aí, de alguns dias, esse homem volta na federação agradecendo, né, que ele não sabe explicar, mas ele chegou e fez isso em casa. No outro dia, acordou todo mundo bem, sem fome. E logo de manhã ele foi procurar emprego, bateu na primeira porta, ele conseguiu o emprego. Enfim, as coisas aconteciam assim. Teve certa vez, por exemplo, que ele ia saindo de casa. Não, aliás, ele não ia saindo de casa. Ele estava em casa, já era tarde, e a filha dele com febre. E a mulher ali, Bezerra, vê a nossa filha aqui e tal, ele preocupado. Chega uma mulher e bate na porta dele, pedindo ajuda para a filha dela, que morava lá para os morros, né, longe dali, de noite, chovendo, e ele ali com a filha, ele em dúvida, né, vou deixar minha filha, mas aí ele, coração, né, pediu a Virgem Maria para ajudar ali a filha dele e ele ia atender a mulher. E foi, seguiu e atendeu, né, a pessoa. Chegou lá, né, passou o medicamento, né, e tal, e voltou preocupado. Quando ele chegou em casa, ele viu tudo apagado, né, ele chegou a esfriar, né, ele falou, meu Deus, será que a menina piorou? A mulher levou ela para o hospital, não sei o quê. Quando ele entra dentro de casa, está a menina dormindo profundamente, a mulher também do lado na cadeira sentada. A menina estava bem. Então ele funcionava assim. Um outro caso assim muito falado, né, aquele em que ele, não tendo os recursos, né, diante de uma necessidade, de um necessitado, ele doa o próprio anel de formatura. Ele olha assim, não tem dinheiro, mas olha assim, de repente ele olha para a mão, aquele brilho sobe assim do anel, ele tira o anel e dá para a pessoa. Então ele, né, totalmente desprendido, faz isso. Só para finalizar, a missão do Dr. Bezerra de Menezes, então, conforme se a gente for ler lá aquela mensagem no plano espiritual, né, aquele registro do Humberto de Campos, era de ajudar, né, o movimento espírita nascente, que esteve logo que chegou no Brasil, né, houve uma separação entre aqueles que queriam que o espiritismo fosse religião
e os que negavam a religião queriam que o espiritismo fosse ciência. Houve essa divisão no início, separando, né, os corações, os intelectuais envolvidos, e gerando muita confusão no início. E o doutor Bezerra de Menezes veio com essa missão de ajudar nesse sentido, e ele foi plenamente bem sucedido, ele conseguiu fazer isso. Então, por isso mesmo, ele é conhecido como Kardec brasileiro, ele é conhecido como... Essa denominação que dão a ele de médico dos pobres, eu, fazendo a pesquisa, uma curiosidade, eu achava que eram os espíritos que tinham dado essa denominação a ele, mas não é. Foram os próprios amigos dele, médico, lá no início, como eu disse a vocês, ele atendia lá na pensão onde ele morava, os pobres, né? Os próprios amigos dele, jocosamente, o chamavam de o médico dos pobres. Só que pegou, né? E ele revela em uma das suas manifestações biográficas que esse foi o título ele se sentia honrado com esse título, né? Um dos títulos que ele mais gostava que ele tinha. Então é isso, irmãos. Vamos já está sinalizando aí, né, que nosso tempo esgotou. E a gente agradece aí a oportunidade de estar falando dessa alma e agradece a ele também que nos está dando essa oportunidade de falar sobre ele e pedimos até desculpas a ele por não podermos retratar aqui a grandeza dele. Fiquemos com Deus.